Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num livro, olha, que causa discussão até hoje, mesmo décadas depois do lançamento. Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. É verdade. Um clássico, né? E polêmico. Sim, a gente pegou uns trechos da edição de 20 anos para nossa análise e ele já chega com ideias fortes, tipo, os ricos não trabalham por dinheiro. Ou aquela outra, talvez a mais famosa, sua casa não é um ativo. Dá o que pensar, né? Com certeza. São afirmações que, assim, desafiam muito o senso comum que a gente aprendeu. E o nosso objetivo aqui é justamente esse: investigar essas lições financeiras. Isso, entender as diferenças de mentalidade que o Kiyosaki aponta, né, entre quem acumula riqueza e, bom, as outras pessoas. Financeira. Algo que ele critica bastante não ter no ensino tradicional. Vamos ver que tipo de perspectiva isso ainda traz para quem quer lidar melhor com dinheiro hoje em dia. Perfeito. Então vamos começar pelo começo. Os dois pais, as figuras que moldaram o autor. Tem o pai pobre. Que era o pai biológico dele, né? Um cara com alta formação acadêmica, emprego estável, focado em segurança, benefícios, a carreira tradicional. Exato. O caminho mais padrão, digamos assim, que muitos de nós somos incentivados a seguir. Quase um script. Isso. E do outro lado, o pai rico, pai do melhor amigo dele, um empresário. E a filosofia? Totalmente diferente. Como assim? O foco dele era na independência financeira e em fazer o dinheiro trabalhar para ele. E principalmente em entender como o dinheiro funciona de verdade, sabe? Mesmo sem ter a mesma formação do pai pobre. Era outra cabeça. Essa diferença de influências parece ter sido fundamental para ele. Ele conta no livro daquela sensação de não pertencer, né, na infância, convivendo com os colegas ricos. Sim, ele sentia essa diferença e isso meio que o empurrou desde cedo a querer entender como ganhar dinheiro. Lembra da história dele tentando fazer moedas de chumbo? Lembro. Com o amigo Mike, quase uma travessura, mas que já mostrava essa busca, essa inquietação dele. Uma inquietação que o pai rico soube aproveitar. E isso já conecta com a primeira grande lição do livro, que é quase um lema. Os ricos não trabalham por dinheiro. O que ele quer dizer com isso exatamente? Que não precisam trabalhar. Não é bem isso. A ideia é que a classe média e os mais pobres geralmente trabalham pelo salário, para pagar as contas no fim do mês. Já os ricos, segundo ele, focam em fazer o dinheiro trabalhar para eles, gerar mais dinheiro. Entendi. E como isso acontece na prática? Ele fala da corrida dos ratos, né? Isso, a rat race. É uma metáfora poderosa para descrever aquele ciclo. Você trabalha para ganhar, aí gasta tudo, precisa de mais, trabalha mais, paga mais imposto e fica preso nisso, correndo, correndo, sem sair do lugar. E hoje em dia, com rede social, pressão para consumir, essa corrida não parece ainda mais forte? Nossa, excelente ponto, com certeza. A pressão para mostrar, que vem muito das redes sociais, só intensifica essa corrida dos ratos. O livro diz que o motor disso tudo são duas emoções, medo e desejo. Medo e desejo? Como assim? Medo de não ter dinheiro, de ficar sem, de perder o emprego. E o desejo, a ganância, por ter mais coisas, por um status que o dinheiro supostamente compra. Se a pessoa não controla essas emoções, elas acabam guiando as decisões financeiras. Faz todo sentido. Aí, em vez de atacar a causa do problema, que seria a falta de ativos que geram renda, Exato. A pessoa busca o alívio rápido, um aumento, um emprego que parece mais seguro. É aquela imagem da cenoura na frente do burro, sabe? O salário, o consumo, eles mantêm a roda girando, mas a liberdade mesmo... fica lá na frente, inalcançável. Exatamente. E a saída para essa corrida, para o pai rico, é a segunda lição. Desenvolver a tal da proficiência financeira, inteligência financeira. Aquilo que as escolas não ensinam, como ele critica. Justamente. A ideia é simples. A inteligência financeira resolve problemas e gera dinheiro. Agora, dinheiro sem essa inteligência some rápido. E o ponto central dessa inteligência é saber a diferença entre ativos e passivos. A definição do livro é super direta, né? Simples mesmo. Ativo bota dinheiro no seu bolso, passivo tira dinheiro do seu bolso. Parece óbvio,
Mas por que é tão difícil aplicar isso? Ainda mais hoje, com tanto crédito fácil, tanto apelo para comprar. Aí é que está o pulo do gato. A simplicidade engana. O livro mostra com diagramas de fluxo de caixa, né? Os pobres. Receita entra, despesa consome tudo. A classe média. Compra passivos achando que são ativos. Tipo o quê? Um carro financiado? A própria casa? Exato. Carro, eletrônicos caros, empréstimos para consumo. E sim, na visão do autor, a casa onde se mora entra aí. Enquanto os ricos, o foco deles é na coluna de ativos. Ações, imóveis para alugar, negócios, coisas que geram renda. A frase-chave é aquela: os ricos adquirem ativos. As classes média e baixa adquirem passivos pensando que são ativos. Essa mesma. E aí a gente chega no ponto que mais gera faísca. A casa. Sua casa não é um ativo. Isso aí mexe com muita gente, principalmente aqui no Brasil, né? O sonho da casa própria é quase cultural. Mexe muito, né? É importante entender o raciocínio dele aqui. Ele não está dizendo para não ter casa, mas ele classifica como passivo porque, olha só, ela tira dinheiro do seu bolso todo mês. IPTU, condomínio, seguro, manutenção. Juros do financiamento, se tiver, e tem o custo de oportunidade, né? Aquele dinheiro todo parado ali poderia estar rendendo em outro lugar. E não é garantido que vá valorizar tanto assim. Ele até cita o exemplo dos sogros que tiveram dificuldade de pagar o IPTU depois de aposentados, né? Isso porque a renda diminuiu, mas a despesa da casa continua lá, ou até aumentou. Então, a questão não é ser contra ter casa, é entender o papel financeiro dela. A sugestão, então, seria, primeiro, construa seus ativos que geram renda. Exato. E aí, com essa renda extra, você banca a casa, os luxos, sem comprometer o seu futuro financeiro. O que nos leva direto para a terceira lição. Cuide do seu próprio negócio. Que não é a mesma coisa que a sua profissão, certo? Não, ele diferencia bem. Sua profissão é como você ganha o salário, muitas vezes, lá na corrida dos ratos. Seu negócio, esse está na coluna de ativos. É o que você constrói para gerar renda passiva. O exemplo do McDonald's é ótimo para ilustrar isso. O Ray Kroc. Sim, ele dizia, eu não estou num negócio de hambúrguer, eu estou num negócio imobiliário. Como assim? O McDonald's virou um gigante dono de imóveis, controlando os pontos comerciais onde as franquias funcionam. O hambúrguer era o produto que fazia o sistema rodar, mas o ativo valioso mesmo era o imóvel, o ponto estratégico. Que visão, hein? Então a lição é: mesmo tendo um emprego, comece a construir seus próprios ativos em paralelo. Exatamente. Mantenha um emprego para pagar as contas, mas use tempo e algum dinheiro para montar sua coluna de ativos. Começa pequeno, não importa. Ações, fundos imobiliários, um negócio online, um imóvel para alugar. O foco é adquirir ativos de verdade, não só consumir ou comprar coisas que perdem valor. Mas aí tem um obstáculo gigante para a maioria: impostos. Parece que sempre levam uma parte grande. Como os ricos lidam com isso? É a quarta lição, né? Sobre impostos e as empresas. Isso. O livro faz um resumo histórico. Lembra que o imposto de renda começou com a ideia de taxar só os mais ricos? Tipo Robin Hood. É. Mas com o tempo, a necessidade dos governos por dinheiro cresceu e a carga acabou pesando mais sobre a classe média. Os ricos, segundo o pai rico, aprenderam as regras do jogo. Eles usam as estruturas das empresas, das corporações, a favor deles. Tudo dentro da lei. E qual é a grande vantagem disso? É o fluxo do dinheiro e como o imposto é calculado. O empregado normal, pessoa física, ganha o salário, paga imposto na fonte, gasta o que sobra. Certo. Uma empresa, uma pessoa jurídica, ganha receita, gasta com as despesas do negócio, reinveste, paga imposto sobre o lucro que sobrou. Ah, então a empresa pode gastar antes de pagar o imposto. Basicamente, sim. As despesas necessárias para o negócio podem ser deduzidas antes de calcular o imposto. Isso faz uma diferença enorme para acumular capital mais rápido. Mas isso de abrir empresa, corporação, não é algo muito complexo para quem está começando? Pode parecer, mas o ponto principal não é que todo mundo tenha que sair abrindo uma SA amanhã. É entender o princípio. Existem formas legais de otimizar impostos e proteger o patrimônio. E para navegar nisso, ele fala do tal
QI financeiro. Exato. Que seria a combinação de 4 conhecimentos-chave: contabilidade, saber ler os números; investimento, saber fazer o dinheiro render; e entendimento de mercado, perceber oportunidades, oferta e demanda; e lei, conhecer as vantagens fiscais, as proteções legais das empresas, etc. Desenvolver essas áreas é o caminho. Entendi. E com esse QI financeiro afiado, vem a 5ª lição, que soa até meio mágica. Os ricos inventam dinheiro. O que é isso na prática? Alquimia. Quase isso. Significa que com conhecimento, criatividade, você consegue criar valor, criar oportunidades onde ninguém está vendo. Dinheiro hoje é muito uma ideia, né? Um acordo. Como assim? Os ricos usam o QI financeiro para achar problemas para resolver ou ativos que estão baratos, desvalorizados, para comprar, melhorar e vender. O livro dá exemplos de negócios imobiliários que ele fez numa crise lá em Phoenix. Que tipo de negócio? Comprou imóveis em leilão por quase nada, usou dinheiro emprestado de um amigo, deu uma reformadinha rápida e vendeu com lucro. Aí pegou o lucro e reinvestiu. Ele inventou aquele dinheiro a partir de uma oportunidade que outros não viram ou tiveram medo de pegar. Essa habilidade de inventar dinheiro parece ligada não só ao conhecimento, mas a uma atitude diferente, né? Tolerar mais risco, ver o potencial, algo que o pai pobre, com o foco na segurança, talvez não tivesse. Exatamente. É a visão mental, não só a física. Enxergar a oportunidade escondida. E isso só reforça. Tem que aprender sempre. As oportunidades mudam o tempo todo, ainda mais hoje, na velocidade que as coisas acontecem. E por falar em aprender, a 6ª lição é bem direta. Trabalhe para aprender, não por dinheiro. Quer dizer, buscar empregos que ensinem coisas novas, mesmo que o salário não seja o top. Isso. Habilidades importantes. Ele conta a história da jornalista, ótima escritora, super talentosa, Lembro dessa. mas se recusou a aprender vendas, marketing. Achava que era coisa de gente menos intelectual, talvez. E aí, perdeu a chance de virar uma autora best-seller, porque não sabia como vender o próprio trabalho. Faz sentido. O sucesso muitas vezes vem da combinação de habilidades, né? Ele mesmo fala que não era o melhor escritor, mas aprendeu a vender. Juntar as duas coisas foi o diferencial. Exato. E é interessante como ele valoriza saber um pouco de tudo, que é importante para o negócio: vendas, marketing, gestão, liderança, comunicação. Enquanto a gente é muito treinado para ser super especialista em uma única coisa. É o modelo do pai pobre, da escola tradicional. Sim. O pai rico incentivava a aprender sobre sistemas. O McDonald's, de novo. Talvez não seja um melhor hambúrguer, mas o sistema de negócio deles é genial, replicável. Saber criar e gerenciar sistemas é chave. Muito bom. Mas a gente sabe que mesmo com o conhecimento, com a mentalidade certa, tem barreiras, né? O livro cita 5 obstáculos: medo, ceticismo, preguiça, maus hábitos e arrogância. Vamos focar nos 2 primeiros, medo e ceticismo. Eles paralisam muita gente. O medo de perder dinheiro. Esse é clássico. O livro fala que a diferença não é que os ricos não têm medo. Eles têm. A diferença é como eles lidam com isso. Para a maioria, o medo da perda é maior que a vontade de ganhar. Muitas vezes. Impede de tentar qualquer coisa com risco. Já quem enriquece encara o fracasso, a perda, como parte do aprendizado. Faz parte do jogo. Adorei a analogia do Texas e do Álamo que ele usa. Uma derrota terrível, mas que virou grito de guerra e inspiração. Lembrem-se do Álamo. O fracasso pode ser combustível. Exatamente. Vencer significa não ter medo de perder. Ou melhor, aprender a gerenciar esse medo, não deixar ele te dominar. A dor da perda não pode ser maior que a alegria de construir algo. E o ceticismo. Aquela vozinha que diz, isso não vai dar certo, é muito arriscado, isso não é pra mim. É o Chicken Little, né? A galinha que achava que o céu ia cair. A dúvida, tanto a sua quanto a dos outros. Ah, mas a economia. Ah, mas no Brasil é diferente. Esse pensamento, pro pai rico, cega a pessoa para a oportunidade. Ele diz, crítica cega, análise abre os olhos. É fácil ser cético hoje em dia com tanta notícia ruim, tanta complexidade. Sim.
Mas a análise fria, olhar os fatos, os números, as possibilidades reais, é isso que permite achar os bons negócios que o cético nem enxerga. A análise quer entender. A crítica, muitas vezes, só quer achar defeito, às vezes por medo mesmo. Entendi. Superar o ceticismo é questionar essas crenças limitantes e focar nos dados. Exato. Ok, superamos os bloqueios mentais. E agora? Como começar de fato? O livro dá 10 passos práticos, para colocar a mão na massa mesmo. A ideia é que achar negócio é como andar de bicicleta, né? Tem que praticar para perder o medo e pegar o jeito. Perfeito. Ação é tudo. Desses 10 passos, alguns são bem marcantes. Primeiro, ter um motivo forte. Um porquê que te mova de verdade, que vá além só do dinheiro. Liberdade, ajudar a família, uma causa. Isso te segura na hora do aperto. Faz sentido. Segundo, fazer escolhas diárias. Escolher investir primeiro em aprender, ler um livro, fazer um curso, antes de gastar com um passivo novo. Pequenas escolhas todo dia. Outro ponto legal. Escolher os amigos. Não para ser interesseiro, claro, mas para conviver com gente que fala de ideia, de negócio, de investimento. Aprender com eles, com os acertos e os erros. Se cercar de gente que te inspira e ensina. E a disciplina de se pagar primeiro. Essa é difícil. É um teste de autocontrole. Antes de pagar qualquer conta, separar uma grana para investir nos seus ativos. Mesmo que aperte, é priorizar o seu futuro. Outra coisa, dominar fórmulas financeiras e estar sempre aberto a aprender rápido. O mundo não para de mudar. Tem aquela de usar os ativos para comprar os luxos, né? Primeiro faz a coluna de ativos gerar renda, aí com essa renda extra, compra o carro, a viagem. Exatamente. E encontrar heróis, se inspirar em gente que já chegou onde você quer chegar. Aprender com a história deles, ver que é possível. E a última dica que você mencionou é curiosa. Ensinar para receber. Parece contraintuitivo, né? Mas é o princípio da doação, da reciprocidade. Quer aprender mais sobre algo? Tenta ensinar para alguém. Isso te força a organizar as ideias, a ir mais fundo. E de alguma forma atrai mais daquilo para você. Doar tempo, conhecimento, até dinheiro, abre espaço para receber mais. O importante é começar, sabe? Mesmo pequeno, e ser consistente. Uau, quanta coisa. Se a gente fosse resumir a mensagem principal de Pai Rico, Pai Pobre, qual seria? Olha, eu diria que a liberdade financeira não depende tanto de um salário altíssimo, sabe? É mais sobre mudar a cabeça. Mudar a mentalidade. Se focar em comprar ou criar ativos. Entender e controlar as emoções com dinheiro, principalmente medo e desejo. Investir sempre em aprender mais sobre finanças. E o mais importante, agir. Construir fontes de renda passiva, pouco a pouco. Não é uma receita de bolo, então. De jeito nenhum. Exige disciplina, aguentar uns tombos no caminho, aprender com eles, ser curioso pra caramba e ter coragem de fazer diferente da maioria. Mas o resultado que o livro promete... A independência financeira. Exato. Maior controle sobre a própria vida. E essa educação financeira, nesse sentido, é um processo para a vida toda. Talvez até mais importante hoje do que quando o livro saiu. E para a gente fechar essa nossa análise, fica uma provocação inspirada no livro. Se o nosso maior ativo é a nossa mente, como ele diz, qual seria um primeiríssimo passo, bem pequeno, bem concreto, que qualquer pessoa poderia dar hoje, mesmo sem grana sobrando, para começar a treinar essa mente para a independência financeira? Excelente pergunta para cada um pensar. Olha, talvez seja separar meia hora para ler um artigo sobre investimento. Ou ouvir um material como este aqui com atenção. Ou pegar os gastos do mês passado e olhar com olho crítico. Isso aqui foi ativo ou passivo. Ou só começar uma conversa sobre dinheiro com alguém, para aprender. O importante é dar o start, sabe? A limitar a mente com informação e perspectiva diferente.